Paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu querido amigo, meu querido irmão, minha irmã, professores e alunos da Escola Dominical. Deus abençoe você que tem acompanhado aí os nossos vídeos, os comentários da lição da Escola Dominical do segundo trimestre de 2021. Hoje nós vamos estudar um pouco na lição de número 4, do dia 25 de abril de 2021. O título da lição é Dons de Poder. O textuário desta lição está em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5, que diz: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verdade prática: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então aqui nós já temos uma definição do que são os dons de poder. E outras definições vão dizer a mesma coisa de uma forma um pouco diferente, mas basicamente é isso que a nossa verdade prática fala. O pastor Valdir Bíssigo escreveu que dons de poder são capacidades extraordinárias concedidas pelo Senhor à sua igreja para que esta haja sobrenaturalmente na proclamação do Evangelho. São também chamados dons de ação, pois operam na área física material. E esses dons de poder são os três que nós vamos estudar hoje: fé, dons de curar e operação de maravilhas. Então esses três que são assim classificados como dons de poder para efeito de estudo. Tópico 1 da lição fala do dom da fé, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. O dom da fé, que segundo Valdir Bíssigo, é a capacidade ou a faculdade de se confiar em Deus de modo sobrenatural. A capacidade ou faculdade de se confiar em Deus de modo sobrenatural. E essa confiança em Deus aqui me fez lembrar de um dos heróis da fé que não aparece lá em Hebreus 11. Aparece no livro Heróis da Fé de Orlando Boyer. E outros livros que foram escritos sobre a vida deste homem, que foi George Miller. George Miller, um homem que ali na Inglaterra, mais precisamente em Bristol, ele foi um exemplo dessa fé aqui. Porque durante anos ali no século XIX, ele abriu e liderou diversos orfanatos onde estavam centenas de crianças, e a grande diferença na vida de George Miller e o que acontecia em seus orfanatos é que ele não tinha recursos pessoais, mas ele administrou muitos deles, como eu já disse, com centenas de crianças, sem nunca pedir absolutamente nada para qualquer pessoa, senão através da oração. Segundo George Miller, ele sempre dizia: Deus responde às orações. E se você já leu um pouco sobre George Miller, você vai ver ali, você já viu, se não viu ainda poderá pesquisar, como Deus de forma sobrenatural mantinha, provia recursos, meios para que os seus orfanatos pudessem ser mantidos, tudo através da oração. Verdadeiras provisões de Deus através da oração. Por isso que eu
tomei como exemplo do dom da fé o George Miller, porque essa fé é a capacidade ou a faculdade de se confiar em Deus de modo sobrenatural. E Deus provê. É uma fé específica que se manifesta em ocasiões especiais. Também, segundo o nosso saudoso pastor Valdir Bícego. Nós temos também um exemplo dessa fé, uma coisa que a gente pode ver no Antigo Testamento, que mostra um pouco sobre essa fé. Está lá em Josué, capítulo 10, versículo 12. Nós vamos dar uma olhada nesse texto. Josué, capítulo 10. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então, quando a gente está falando do dom da fé, é uma fé dessa qualidade aqui. Josué confiou em Deus de tal maneira que ocorreu esse fato extraordinário, numa ocasião específica. Um outro exemplo dessa fé, nós temos ali em Daniel, no livro de Daniel, o capítulo é o 6, e o versículo 23. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Então essa confiança para um momento específico de uma situação que os servos de Deus estavam vivendo. Aqui no caso de Daniel, quando ele foi lançado na cova ali dos leões, de forma injusta, não é? Todos nós sabemos, e ali então ele foi preservado por Deus, mas ele confiou no Senhor. Então o dom da fé, ele traz em si essa fé, essa confiança inabalável em Deus, e se manifesta esse dom em ocasiões específicas e com um propósito também. Então, em ocasiões, momentos especiais, esta fé, ela se manifesta. Hoje em dia, ocorre, claro, a manifestação do dom da fé. Muitas vezes no trabalho pastoral, na administração da igreja do Senhor. Existem situações, eu já vi e já passei por elas, que nós temos que dar um passo que, para nós, é um passo até de loucura quase. Não que a fé seja loucura, mas que tudo indica que não seria o normal fazer aquilo. Mas Deus coloca no nosso coração uma fé de tal maneira que quando nós somos movidos por essa fé e agimos de acordo com ela, coisas extraordinárias acontecem. Eu trabalhei muitos anos ali em Campinas com o saudoso pastor Marinésio Soares da Silva, e eu vi ali, na vida daquele homem, momentos desse dom da fé acontecer, porque
coisas que só Deus poderia fazer. Ele dava alguns passos, tomava algumas atitudes, em alguns momentos, que a gente pensava que ele tinha perdido o juízo. Mas era a fé, era a confiança absoluta e as coisas aconteciam. Graças a Deus, até no meu próprio ministério, já tenho experimentado isso, de dar alguns passos com relação à administração, na compra de algumas aquisições, que recursos não existem, não tem, se fosse fazer as contas a gente não faria, mas a gente sente no coração uma confiança, uma fé, uma certeza, e a gente dá o passo e o Senhor honra. Então nós devemos entender que é muito importante esse dom também na administração da igreja do Senhor. É evidente que a gente não pode tomar atitudes precipitadas depois querer que Deus cumpra alguma coisa. Não é nada disso o dom da fé. É algo especial, glorioso e se manifesta. Quem já experimentou isso sabe. Não é alguém dizer, eu vou fazer isso e Deus vai honrar. Não. Aí não é dom da fé. Às vezes pode ser precipitação e aí não acontece absolutamente nada, porque não foi a fé como essa descrita aqui, com o dom da fé. É algo específico, ocasiões especiais, e é Deus que opera. E aí, quando agimos de acordo com esse dom, vemos de fato a glória de Deus, a glória do Senhor. Graças a Deus por isso. Foi o que Jesus falou para Marta e Maria, não é? Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então creia, essa fé para ver a glória de Deus. O tópico 2 da nossa lição, antes de ir para o tópico 2, aqui mesmo sobre o dom da fé, o subtópico 2, diz que de acordo com o teólogo Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, as definições elas mudam um pouco as palavras, mas o sentido é o mesmo. Depois temos então os dons de curar, que está no tópico 2 da lição, também em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Aqui no subtópico 1, que diz o que são os dons de curar, nosso comentarista diz assim: a concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente. Então ele vincula aqui os dons de curar com a pregação, o anúncio do evangelho. Ocorrendo esses dons no anúncio do evangelho, o não crente, então, ele vê o agir poderoso do Senhor e a mensagem poderosa do evangelho. A gente vê isso acontecer no livro de Atos dos Apóstolos, muitas vezes, quando o evangelho era pregado e muitas manifestações de dons de curar ocorriam, muitas curas. E lá em Marcos, capítulo 16 também, diz que os apóstolos saíram e pregaram e o Senhor confirmava a palavra com os sinais que se seguiram. E muitos desses sinais eram curas. Então, era o Senhor confirmando a sua palavra. Temos um outro texto em Atos capítulo 3, versos 11 a 26, onde ali Pedro está falando justamente sobre a cura que ocorreu na vida daquele paralítico em frente à porta formosa do templo, que foi curado pelo poder de Deus na vida de Pedro e na vida de João. E ali então as portas da pregação foram muito abertas, né? O milagre atraiu e a pregação ocorreu. Então o milagre, ou a cura, muitas vezes pode acontecer no momento da pregação do evangelho, não para que a cura seja o centro, mas para que os não crentes, as pessoas que estão ouvindo, possam crer através de uma ação sobrenatural que está acontecendo. E assim ser despertado pela pregação do evangelho, e muitas vezes isso acontece mesmo. Quando nós pensamos então sobre os dons de curar, nós temos que nos lembrar das origens das enfermidades. E quais são as origens das enfermidades? Nós podemos citar aqui, por exemplo, a consequência da queda.
as enfermidades, as doenças fazem parte da vida humana por causa da queda de Adão e Eva. O pastor Alexandre Coelho, numa das revistas da classe dos jovens, ele disse, acho que foi ano passado, numa das classes, que a revista estudava sobre o vento sopra onde quer, ele fala o seguinte: o pecado afetou a constituição física do primeiro casal, que passou a se deteriorar e seus descendentes passaram a herdar igualmente a possibilidade de contrair doenças. Depois também, nesta mesma lição comentada pelo pastor Alexandre Coelho, ele fala que uma outra consequência das origens, né? Nós estamos falando da origem das enfermidades, das doenças, ele fala da ação de Satanás. Ação de Satanás. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 11, fala de uma mulher encurvada e que Jesus curou. E diz ali, o próprio Senhor Jesus disse que Satanás havia aprisionado aquela mulher por 18 anos. Então a doença daquela mulher, naquele caso específico, era a ação de Satanás. Temos também um outro caso muito conhecido na Bíblia, que mostra a origem de enfermidade do próprio Satanás, o originador, o causador de enfermidades sendo o diabo. Nós temos em Jó, o livro de Jó, quando Deus permitiu e Satanás colocou em Jó uma doença, uma enfermidade terrível da planta dos pés ao alto da cabeça. Ali a origem também foi satânica, foi diabólica. Então veja, é consequência da queda. Naturalmente o ser humano ele sofre as enfermidades de forma natural por causa da queda e o pecado, isso é de forma natural, o próprio envelhecimento que vai sendo causado, né, que nós vamos nos deteriorando com o passar do tempo, e com isso as enfermidades que podem atingir qualquer idade, desde o recém-nascido. Na verdade existem até crianças que nascem já nascem doentes, e hoje em dia já existe até cirurgias que são feitas na criancinha que está ali dentro do útero da mãe. Às vezes existem casos que já é operado lá dentro mesmo, porque se descobre através de algum ultrassom, algum outro exame, alguma deformidade, alguma situação de enfermidade ali naquela criancinha que está sendo gerada, e às vezes os médicos conseguem até operar no próprio útero. Ou às vezes nasce e já vai para uma cirurgia. Então, as doenças causadas, cujas origens são causadas por causa da própria queda, faz parte da vida natural do ser humano, já atinge desde a mais tenra, desde a idade do nascimento até a velhice. Claro que há um período na vida que parece que as enfermidades originadas pela queda, elas se tornam até mais frequentes, se acumulam mais, que são os tempos da velhice, que o pessoal fala a melhor idade. Mas, francamente, a melhor idade é quando a gente tem mais vigor, tem mais força, quando a gente já não está já dos 60 para frente, não é? Mas é bom essa idade também, porque a gente também aprende a conviver. O importante é a pessoa aprender a conviver com as idades que tem. Mas fato é que na velhice as enfermidades parece que se acumulam um pouco mais. Não estou dizendo que é para todos. Existem, claro, exceções. Nós temos um exemplo na Bíblia do próprio Moisés, que morreu com 120 anos e diz que os seus olhos não se escureceram. Mas Moisés foi um privilegiado ali. A maioria de nós, claro, não vai chegar a... Nenhum de nós, seres humanos hoje, chega a 120 anos. Isso é constatado praticamente, não há, até onde eu saiba, nenhuma constatação de alguém que viveu mais de 120 anos nesse período que nós estamos vivendo hoje, mas o fato é que de 60 e poucos para frente as enfermidades elas vão já causando uma debilidade maior no ser humano. Salmo 90, não é? Diz que a duração da nossa vida é 60 anos, 70 anos, e se
alguns pela sua robustez chegam aos 80, o melhor deles é enfado e canseira. Não estou falando isso para desanimar os idosos, não. Pelo contrário, se você souber entender a situação, compreender o momento da vida, você consegue ser bem produtivo. O Salmo diz, né, tem um Salmo que diz que os que confiam no Senhor renovarão suas forças, aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então é bom entender o momento da vida, quem já está na melhor idade, é bom entender esse momento e apesar das enfermidades, tocar a vida e viver da melhor forma que possa viver, porque pode ser produtivo sim, na melhor idade existem tantos exemplos, e que nós sejamos assim também, né? Que Deus te abençoe, se você já está nela, se você está caminhando para ela, que Deus te abençoe, que você possa ser produtivo. Mas fato é que as enfermidades estão aí e é inegável. E também uma outra ação, uma outra origem de enfermidades, além da consequência da queda, da ação de Satanás, são outros fatores da vida. Por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo e outros vícios podem ocasionar enfermidades. Existem, claro, também aquelas enfermidades que são hereditárias, né? Passa de pais para filhos, às vezes, muitas vezes acontece isso. Existem também as enfermidades causadas pela negligência em cuidar do corpo. As pessoas não se importam em exercitar, não importam em se cuidar, não cuidam da alimentação, vivem uma vida sedentária e isso causa, sim, enfermidades. Existem também o estresse, as preocupações em demasia, que também gera muitas enfermidades de ordem psicológica. E nós estamos vivendo uma época em que essas enfermidades estão aflorando cada vez mais, principalmente nesse período que nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19, muitas pessoas, por causa da pressão, o estresse, as preocupações, vão entrando em situações que estão gerando muitas doenças psicológicas na vida de muitas pessoas. Agora, que Deus tenha misericórdia, e Ele tem, e na sua misericórdia Ele concedeu à igreja os dons de curar, que é um meio de aliviar a dor e o sofrimento do ser humano. Lá em Tiago, capítulo 5, versos 16 e 17, o apóstolo Tiago diz que se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e unja-o em nome do Senhor com azeite, e se o Senhor curará o doente. Que bênção, né? Há provisões de Deus para a cura. Na sua misericórdia, Deus proveu aí os dons de curar para a igreja, para, além de confirmar o Evangelho, também os dons se manifestam para alcançar os filhos de Deus. Muitas vezes, muitas curas acontecem em momentos do culto, na vida do cristão, às vezes quando ele está orando, ou quando ele está lendo a palavra de Deus, enfim, em várias ocasiões ocorrem milagres. Esses dias mesmo nós estávamos num culto online, culto da Ceia do Senhor, agora esse mês de abril de 2021, no culto online, acredito que no momento em que o grupo de louvor estava cantando o louvor Tocou-me, uma pessoa, depois eu vi, uma pessoa, ela enviou uma mensagem dizendo que estava com fortes dores, mas naquele momento o Senhor a tocou e a dor desapareceu. Então veja como operam-se as maravilhas de Deus. Então os dons de curar, eles acontecem sim nos dias de hoje, e louvado seja o Senhor por essas bênçãos maravilhosas. Depois nós temos o dom de operação de maravilhas, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ou dom de operação de milagres. Operação de maravilhas ou operação de milagres. Através desse dom, acontecem sinais, maravilhas e obras portentosas.
coisas grandiosas, extraordinárias. Alguns exemplos. Ressurreição de mortos. Isso é um dom de operação de maravilhas. A ressurreição de mortos. Nós temos um exemplo, nem vou citar os exemplos de Cristo Jesus, as ressurreições que Jesus efetuou. Eu vou citar aqui o exemplo de Atos 9, 36 a 43, que fala da ressurreição de Dorcas, efetuada na vida de Pedro. Pedro foi um instrumento de Deus. Aquilo ali foi uma maravilha, foi um milagre extraordinário. Também, outros exemplos do dom de operação de maravilhas seriam ou podem ser os castigos infligidos sobre algumas pessoas. Nós temos alguns casos na Bíblia. Por exemplo, Ananias e Safiras, em Atos capítulo 5, verso 1 a 11, fala lá de como aquele casal foi punido instantaneamente por ter mentido ao Espírito Santo de Deus. Diz que primeiro foi Ananias, que caiu morto aos pés de Pedro, depois de algumas palavras que Pedro pronunciou. Pedro não o amaldiçoou, mas o Espírito Santo, que foi ofendido ali, fez aquilo tudo acontecer, e Ananias foi morto instantaneamente. Depois de algum tempo, a sua esposa, que chegou também sem saber o que estava acontecendo, depois de 3 horas, chegou ali sem saber o que estava acontecendo, e também mentiu, teve a oportunidade de falar a verdade, mas mentiu, e também foi fulminada. Aquele castigo ali está catalogado entre uma manifestação de operação de maravilhas, um castigo muito forte, mas que causou impacto, pasmo na vida das pessoas. Um outro exemplo nós temos em Atos 13, 7 a 12, fala também de outro castigo infligido sobre Elimas, o falso profeta, que estava ali em Pafos, quando Paulo estava pregando o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo. Esse Elimas, ou Bar Jesus, ele estava querendo impedir a todo custo a pregação apostólica, e Paulo então olhou para ele e disse: ó filho de Satanás, cheio de toda maldade e perversão, eis aí a mão do Senhor contra ti, ficarás cego por um tempo e não poderá ver a luz do sol. Imediatamente aquele homem foi cego e saiu assim sem enxergar nada. As pessoas tiveram que ajudá-lo. Esse castigo foi uma operação dos dons de maravilha. Está catalogado assim também. Outro exemplo são as intervenções nas forças da natureza. Nós temos, claro, essa expressão, essas manifestações no ministério de Jesus Cristo, acalmando o mar, não é? Intervindo no mar, secando aquela figueira. Então o dom ele está relacionado a essas coisas extraordinárias. Um outro exemplo no Antigo Testamento é Moisés, na divisão do Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Temos também o exemplo de Elias e Eliseu, na separação do Rio Jordão, quando Elias estava para ser arrebatado ao céu, ele atravessa o Jordão se abre para ele, Eliseu, passar. Depois ele é arrebatado, Eliseu vai voltar, e aí é Eliseu que opera esse milagre. Nós temos isso lá no segundo livro de Reis, capítulo 2. Então são maravilhas. É disso que a gente está falando, dessas coisas extraordinárias. Então quando esse dom opera, é uma coisa extraordinária que está acontecendo, fora do comum, e que quase não se vê repetição desse tipo de coisa. É muito raro, mas é um dom glorioso e extraordinário. Lá em Atos capítulo 19, versos 11 a 12, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aqui está falando do que Deus operou através do apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários.
E essas coisas podem ocorrer ainda hoje? Claro que pode. Estão ocorrendo sim. Nós vivemos no mundo onde o Evangelho está sendo anunciado em várias partes do mundo. E nós muitas vezes não temos notícias dos acontecimentos extraordinários, dos milagres extraordinários que Deus está fazendo. E muitas vezes eles nem chegam ao nosso conhecimento. Porque o milagre de Deus, às vezes ele é muito falado, mas outras vezes ele ocorre em regiões onde não há nem como ser divulgado. Mas o nosso Deus opera para a glória do seu santo nome. Onde a igreja está, estará ou estarão as manifestações desses dons gloriosos e maravilhosos. Nós vivemos num país onde há um grande número de cristãos evangélicos. A pregação do Evangelho tem alcançado muitas pessoas, embora, é claro, nem todas as conversões sejam genuínas e verdadeiras, mas vivemos também um ambiente onde muitos milagres, supostos milagres, acontecem e, na verdade, vivemos num tempo de muito engano. Muitos falsos profetas, falsos milagres, que enganam muitas pessoas. A gente vê muito isso no nosso país, infelizmente. Mas isso não quer dizer que o real, o verdadeiro não esteja acontecendo. Acontece. Agora, onde acontece, há temor de Deus, a reverência, a piedade, a santidade, existe ali a verdade e não existe aquele uso do milagre para fins, muitas vezes, de exploração financeira. Então, mas eles ocorrem. O Senhor ainda continua curando, e se o Senhor quiser, no lugar que Ele quiser, da forma que Ele quiser, Ele pode operar maravilhas, sim, para a glória do seu santo nome. Então nós devemos estar sempre olhando para as coisas de Deus, para as belezas de Deus, para as verdades de Deus, confiando que isso é disponível à igreja e sempre estar na presença do Senhor para que essas manifestações ocorram em nossa vida, e deixe quem quiser viver de uma outra forma no seu caminho. O nosso caminho é o caminho da palavra, é o caminho de Cristo, é o caminho da glória de Deus e o caminho da edificação da igreja, porque esses dons também promovem esse objetivo principal. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e vamos seguir o conselho de Paulo, né? Busquemos com zelo os dons. Um abraço e que Deus abençoe a todos.